mais parece uma pintura. Não é à toa que Ouro Preto se tornou Patrimônio Mundial da Humanidade. Neste lugar, igrejas, casas e ladeiras recontam a história a todo momento. São os olhos de hoje vendo ontem. Tornar possível que o presente e o passado possam conviver em harmonia é um dos grandes desafios de cidades assim. Aí surge a pergunta: como preservar a memória histórica de Ouro Preto nos dias de hoje? Uma das respostas está neste casarão do século XVIII, a antiga casa da baronesa. A residência pertenceu à importante família do Barão de Camargos. Com a decadência de uma das primeiras cidades de Minas, a casa foi abandonada, entregue às ações do tempo, até ser doada à União na década de 40, quando foi tombada. Mesmo assim, permaneceu fechada por muitos anos, quando passou a ser a sede do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Estava num processo onde muitos materiais já tinham se perdido ou estavam em processo de desgaste muito acelerado, então precisava fazer uma requalificação desses materiais, como as estruturas de madeira, por exemplo, os pisos de madeira, os forros ou o telhado, que já apresentavam danos provocados pela ação do tempo, e mesmo a adaptação de alguns ambientes. E aí que entra o retrofit? Exatamente. Aí entrou o retrofit, mas de dar uma nova utilização para aqueles espaços e uma nova qualidade para aqueles espaços. De que ele tenha uma boa relação com a parte histórica da casa, mas principalmente pelo fato dele dar qualidade para as pessoas que trabalham aqui ou que nos visitam ou que frequentam a edificação. E as mudanças foram profundas. Nós precisamos introduzir os banheiros e a cozinha, que eram cômodos que ficavam do lado de fora da casa, no fundo do quintal, que era um local menos nobre, digamos assim. E então, hoje, o nosso modo de vida requer que esses cômodos venham para dentro da casa. Então, nós tivemos que fazer essa adaptação no meio da casa, em dois ambientes que nós imaginamos que fossem 2 quartos antigamente, onde foram introduzidos no andar de cima os banheiros masculino e feminino e a cozinha, e no andar de baixo também o banheiro masculino e feminino. Rafael, e só foi possível fazer essas intervenções no andar de cima, reforçando o andar de baixo, né? Exatamente. Nós tivemos que fazer uma substituição do pavimento de cima, que antes era de madeira, por um pavimento de concreto, com laje pré-fabricada e piso impermeabilizado. Então, isso causou um aumento do peso da edificação nesse ponto. E para isso foi necessário introduzir o elemento metálico, que é uma estrutura mais leve, que conversa bem com o material tradicional, mas ele ficou com uma distinção até de cores e no próprio aspecto, Quer com dizer, um material não é para novo. maquiar, querer imitar a madeira, por exemplo. Vocês querem deixar bem claro que é ferro, por exemplo. Isso, exatamente. Ela tem que dialogar muito bem com a edificação histórica, com a parte histórica da edificação, mas ela tem que ficar marcada como nova, para evitar que os leigos tenham um entendimento de que aquela intervenção já existiu no passado. Passado que ganha ainda mais longevidade com a ajuda de intervenções preocupadas não apenas com o rejuvenescimento da construção, mas com a durabilidade do seu uso. E existe alguma estimativa, por exemplo, Rafael, você usando o retrofit, fazendo uso do retrofit numa construção, em quanto tempo de vida você daria a mais para essa edificação? Atualmente nós não temos isso quantificado, mas a gente estima, por exemplo, que seja uma requalificação para de 20 a 25 anos no mínimo, porque ao substituir sistemas hidráulicos, sistemas elétricos por novos, com novos materiais, que tem outra tecnologia já incorporada, isso dá uma qualidade para esses materiais e uma qualidade de preservação do patrimônio que é muito maior do que as antigas. Seja em Ouro Preto ou em Belo Horizonte, fazer do passado presente é tarefa diária. Bairro de Lourdes. A casa é de 1930. Permaneceram o estilo colonial europeu, a cor e as charmosas janelas. Mas lá dentro... Se fosse uma residência que ficasse fechada, as pessoas não iam ter como visitar a casa. Então essa história de você abrir a casa para o público vir, ver, tomar um chopp, é uma maneira de você mostrar como que era uma residência. Por mais que ela não esteja originalmente conservada, mas é legal você poder vir ver, entrar, ver qual era o tamanho da casa, qual era a dimensão que se morava numa
numa casa da década de 30. Espere aí, da década de 30 com a modernidade do século XXI. Luiz, qual é a função de um teto retrátil como esse aqui? Bom, aqui nesse projeto ele tem duas funções. A primeira, que é luminosidade, para a gente ter um ganho aí de luz natural o máximo possível. E o outro que é ventilação, que no caso já é mais usado à noite, quando a choperia está aberta e tem cliente, que ele ajuda muito no controle ambiental do espaço todo. Luiz, mas o teto não é o único responsável por esse conforto ambiental que a gente sente aqui. Não, aqui a gente tem um ponto muito forte que é o jardim vertical, que na verdade veio por uma demanda mesmo arquitetônica. A gente tinha aqui, onde a gente está nesse piso, um muro que vinha lá de baixo até aqui em cima, com 6 metros de altura. É a partir desse muro que a gente pensou, já que a gente tem que tratar esse muro com tratamento acústico para poder fazer esse isolamento acústico, veio essa ideia de usar um jardim vertical. Que chama muita atenção. Para quem está na rua, para quem está aqui dentro. E ele é responsável agora pela parte acústica e também por essa troca de calor aqui dentro, né? Para manter esse jardim, difícil? Ali muito simples, trabalho nenhum. Na verdade, a gente tem para cada plantinha dessa aqui um aspersor que molha 3 vezes ao dia, ele é automático. Aqui embaixo, onde a gente está em cima, tem uma caixa d'água que joga essa água para cá e 3 vezes ao dia goteja por um certo período de tempo e faz a irrigação total do jardim. E essa água tem um segredo aí, né? É água de chuva. A água é captada pelo telhado, pela calha, vem para uma caixa d'água aqui embaixo, onde está pisando aqui. Então, o jardim é altamente sustentável. Altamente sustentável, não precisa de fazer nada e ele cresce sozinho. No andar de cima, o arquiteto conservou ainda mais os materiais da época, como o piso e o telhado. Mas o que não estava de acordo com a preservação ambiental deu lugar à sustentabilidade, uma preocupação de nossos tempos, é claro. A gente teve que trocar a parte toda de tubulação, porque era muito antigo, era tudo de ferro. A gente trocou para PVC. As descargas são todas descargas com caixa automática, tem um consumo menor de energia, você tem um controle daquela água que está saindo por ali. Eu acho que era o que faltava para o retrofit emplacar aqui no Brasil, estava faltando para ele a sustentabilidade. Soluções que, ao mesmo tempo em que criam novos espaços, aproveitam e preservam a memória. Ideias que fazem com que a cidade possa contar sozinha a sua própria história. Isso não é uma casa de 1939 que continuou com a cara de 1939. Então, assim, é uma casa que mudou o uso, então isso é importante mostrar, deixar claro. Mas preservou aí preserva aquilo que você consegue preservar, acha importante e que as pessoas possam usufruir. A fachada, ela faz parte da cidade, faz parte do contexto arquitetônico urbano, é uma referência. A casa amarela que fica na esquina, então a gente manteve a cor, então tem toda essa preocupação que eu acho que vale a pena. A Europa toda trabalha assim. Como é que você vai morar em Roma? Sem banheiro, por exemplo. Não é? Roma é cidade eterna. Né? Como é que você vai morar lá? Você tem que ter a possibilidade de intervenção. Em muitos casos, internamente, você pode alterar completamente. Você vê Veneza, por exemplo, você tem casos que você vê externamente, são casas preservadas da época dos doges. Quando você chega lá dentro, é absolutamente contemporâneo. Veja como prédios abandonados podem ser requalificados e ajudar na revitalização de grandes centros urbanos. No próximo bloco.